Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Hoje é a nossa 8ª aula no livro do Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 a seguir. Amém? Paz do Senhor, irmã Elaine, irmã Vanessa. Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 a seguir. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de veste branca, quem são e da onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação. Presta atenção nessa palavra, de grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá-os com a sua sombra. Não terão mais fome, não terão mais sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. E porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Pai do Senhor, irmã Chélia, Pai do Senhor, irmã Ana Cláudia. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a tribulação, sofrimento e o dia em que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Após o arrebatamento da igreja, que esta visão, João tem essa visão após o arrebatamento da igreja que está diante do trono de Deus. A paz do Senhor, irmã Aline. A igreja está diante do trono de Deus. E quando o ancião pergunta a João: quem são esses? E João disse: Senhor, tu sabes. Então o ancião vai dizer: esses são os que vieram de grande tribulação. Não da grande tribulação, de grande tribulação. A paz do Senhor, irmão Elmo. Versículo 14. Esses são os que vieram de grande tribulação. Muitos confundem e acham que esses aqui que estão diante do trono são pessoas que foram salvas durante a grande tribulação. Porém, o verbo de é diferente de da. A grande tribulação é algo único. A grande tribulação, que são as 7 taças, é algo único. O verbo da, a preposição, da, tem conotação de algo que é única. Então, da grande tribulação e de grande tribulação, a palavra de grande tribulação fala de uma vida inteira de tribulação, de grande tribulação. E lavaram as vestes e as branquearam no sangue. Isso aqui é outra prova que não são pessoas que passaram pela grande tribulação. Por quê? Porque as suas vestes foram lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. E somente terão as suas vestes lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro aqueles que sobem
no arrebatamento da igreja. Aqueles que aceitaram Cristo como Salvador pelo sangue e lavaram as vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Então, somente a igreja vai ser lavada e branqueada no sangue do Cordeiro. Amém? A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 26, de que nós, igreja, nós temos as nossas vestes lavadas por Cristo, purificadas. Nós somos uma noiva lavada, sem mancha e sem ruga. Então, quando a Bíblia diz, estes que vieram de grande tribulação, não está falando da grande tribulação literal, mas das tribulações que nós passamos na nossa vida, tá? Há uma diferença entre esse período de grande tribulação, que Daniel disse que Miguel levantará, está lá em Daniel, capítulo 12, Daniel, Paz do Senhor, missionária Flávia, Daniel 12, vai dizer assim, no capítulo, versículo 1, Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do seu povo. Que tempo é esse? Tempo da grande tribulação. E levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia. A qual nunca houve, está falando da grande tribulação, E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo. Que período? Da grande tribulação. Miguel levanta pelo seu povo. Que povo? Israel. Mas naquele tempo livrará o seu povo. Que povo? Israel. Que são exatamente os 144 mil judeus que serão marcados, assinalados no primeiro tempo do reinado do anticristo, a qual nós já estudamos sobre isso. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar no livro escrito no livro. Amém? Então, esse é o período da grande tribulação que Daniel vai falar em Daniel 12, versículo 1. Apocalipse 7, versículo 14, João vai dizer, esses são os que vieram de grande tribulação. Não é o mesmo período que Miguel vai se levantar, o período de angústia, a qual nunca houve, mas é o nosso período de vida, que é períodos de tribulações que nós passamos e que acabará após Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas ele virá para buscar somente aqueles que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Quando você lê a Bíblia e você vê um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, não é outro povo, senão a igreja. A igreja é lavada pelo sangue do Cordeiro. Esse povo é a igreja que veio de grande tribulação e não da grande tribulação. Amém? Então, olha aqui, para provar que a nossa vida é também comparada a período de tribulação. Nosso ministério também é de tribulação. Olha o que diz Atos 14, 22. Atos 14, 22. Vai dizer assim, versículo 21 e 22. Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra,
Icônio e Antioquia. Versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele está dizendo está falando da igreja, que eles estavam pregando, estava dizendo à igreja, exortando a igreja, por onde que é que eles passassem, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino do céu. Então a igreja passa por muitas tribulações. Há 2000 anos atrás, os apóstolos, os servos do Senhor, os missionários que andavam de cidade em cidade, confirmando a palavra, no meio da pregação deles estavam esta palavra, tribulação. Não a grande, mas a tribulação que a igreja passa, que é uma tribulação, ou que são tribulações que não se comparam com a tribulação que virá, aquela que virá para o mundo, que ficará sem receber Cristo como seu Salvador. Todos aqueles que não foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Até que a igreja passa por um período de tribulação, e nós vamos falar nas trombetas, um período de tribulação, mas não passará pela grande tribulação, que é esse período aonde a ira de Deus será derramada sobre a terra. A ira de Deus derramada sobre a terra. A igreja não passará por esse tempo de tribulação, de grande tribulação, de grande angústia, a qual Daniel disse em Daniel 12, versículo 1. De grande tribulação, de grande sofrimento na terra, a igreja não passa. Mas isso não quer dizer que a igreja não sofre tribulações na terra. A igreja passa por tribulações na terra. Versículo 22 diz que devemos permanecer na fé, pois que importa que por muitas tribulações nós entremos no céu. Então, nós passamos por tribulações. Esse evangelho da prosperidade, esse evangelho que diz que eu aceitei Jesus, estou imune ao sofrimento, é um evangelho mentiroso. Nós passamos por luta, por pelejas e por labutas. Importa que por muitas tribulações nós entremos no reino do céu. Então, as tribulações que nós passamos, elas servem para nos preparar, ou para nos limpar, ou para nos amadurecer para o tempo do reino de Deus em nossa vida. Quando nós teremos o nosso corpo transformado e estaremos morando para sempre com Cristo na glória. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, no versículo 18. Paulo está dizendo em Romanos 8, 18, presta atenção, porque para mim tenho por certo que as aflições ou tribulações deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada, ou há de ser revelada. Ou seja, enquanto eu estiver no corpo que eu tenho presente, eu vou passar por aflições
eu vou passar por tribulações, eu vou passar por lutas, eu vou passar por ventos, eu vou ficar enfermo, eu vou ficar fraco, eu vou ficar cansado, eu vou ficar afadigado, porque eu estou em um corpo que foi herdado pelo Adão, o Adão caído, o homem caído, e já vou falar mais sobre isso, mas as aflições ou tribulações deste tempo presente não se compara com uma glória que em nós, não para nós, mas em nós, há de ser revelada. Exatamente a glória do corpo transformado e do arrebatamento da igreja. Então, igreja passa por tribulações. Romanos 5, não, é só para você, eu vou ler aqui, mas é só para você ver que a igreja passa por tribulação. Não, os crentes passam por tribulação. A Bíblia está dizendo, Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Diz assim, e não somente isto, grava aí, não somente isto, mas também nós gloriamos, alegramos nas tribulações, ou seja, tem tribulação. Nós gloriamos nas tribulações, mas a tribulação produz paciência. Então, olha a coisa boa da tribulação. Ela produz paciência. Nós gloriamos nas tribulações. Quando a tribulação vem sobre a nossa vida, nós vamos ser provados em nossa paciência. Nós vamos desenvolver paciência. Então a tribulação vem para que eu possa usá-la para o meu benefício e testar a minha paciência, ou deixar que Deus produza o fruto do Espírito da paciência em minha vida. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Aqui está o segredo da tribulação. Nós suportamos tribulação. Nós suportamos tribulação que produz paciência, que produz experiência, que produz esperança. Nós suportamos tudo isso porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, que foi dado pelo Espírito Santo. Amém? Romanos 12. Eu estou usando alguns versículos aqui, só para que os irmãos vejam que nem tudo que aparece tribulação na Bíblia está falando da grande tribulação. Mas às vezes está falando do nosso viver, do nosso cristianismo. Esse tempo de andança, peregrinação na terra, é um tempo chamado tempo de tribulações. Olha, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha, sede pacientes na tribulação. A tribulação produz paciência e você tem que ter paciência na tribulação. A tribulação e a paciência estão conectadas. Eu tenho que ter paciência na tribulação.
E a tribulação vai produzir em mim paciência. Paciência. Então, tribulação é para ter paciência. E paciência é para me suportar as tribulações da vida. E o interessante é ser paciente na tribulação. Ou seja, a tribulação vem. É certeza. Senão o apóstolo Paulo diz, se vieres tribulação, sede pacientes. Não, mas ele diz, sede pacientes na tribulação. Ou seja, é algo fixo, é algo certo, é algo que vem. É por isso, irmão, que esse evangelho não dá essas aulas, não dá seguidores, não dá pessoas que querem ouvir. Por quê? Porque a gente fala exatamente o que a maioria não fala. Esse negócio de tribulação, tem tribulação. Esse negócio de sofrimento, tem sofrimento. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos em João 16:33. Digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo terão aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, que é tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 4:8. 4:8, 2 Coríntios. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. E abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo também vai dizer, em Gálatas, ele vai dizer que ele cumpre no seu corpo o resto das aflições de Cristo. Amém? Eu estou lendo muito versículo agora, mas daqui a pouco eu vou entrar. Canal no app, vizinho. Gálatas 6. Gálatas 6. Versículo 17 diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Ele está falando sobre tribulações, sobre lutas, sobre pelejas. Estou procurando uma parte em que Paulo diz assim, que ele vai cumprir o resto das aflições de Cristo. Está no livro de Gálatas também. Depois eu vou procurar e vou achar aonde Paulo diz que ele está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Amém? Gálatas vai falar que ele está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Mas vamos, canal no YouTube. Irmãos, a gente tem um canal no YouTube, tá? Depois vocês procuram lá, jazinho eu dou continuidade. Vocês procuram lá no YouTube,
eu estou colocando o Almoçando a Palavra no canal do YouTube da igreja. E eu quero, o meu desejo é um dia poder fazer as lives ao invés do Facebook no YouTube, né? Por quê? Porque no YouTube, irmão, é melhor, né? A gente alcança mais pessoas. Só que para mim fazer a live no YouTube, eu preciso de 1.000 seguidores para me fazer a live ao vivo. É por isso que eu estou colocando só os vídeos lá para os irmãos estar vendo, assistindo, né? Mas os irmãos que participam do Almoçando a Palavra aqui no Facebook, entra lá na página, no canal da igreja, lá no YouTube, tá? Lá você vai escrever Igreja Pentecostal Poder de Sangue. Você vai entrar lá, aí quando tiver lá no YouTube, foi bom a irmã lembrar isso aí, porque eu tenho colocado os vídeos lá para a gente alcançar pessoas. Quando nós tivermos 1.000 inscritos, eu creio que nós vamos chegar lá, e nós vamos transmitir pelo YouTube, tá? E eu creio que Deus vai abençoar. Você que tem canal no YouTube, você procura lá a Igreja, o Poder do Sangue, você inscreve, né, e ajuda, né? Nós temos 36 inscritos, parece agora. Eu olhei lá, tinha 36 inscritos. Mas se nós formos, né, divulgando, nós chegamos lá a 1.000 inscritos. Quando nós chegar lá a 1.000 inscritos, aí nós vamos fazer a live lá e vamos fazer aqui também. Amém? O YouTube, ele é melhor para a gente estar divulgando. Amém? Mas nós vamos estar por aqui. É claro, paciência. Nós estamos falando de paciência, né? Agora, se você sentir de Deus de ir lá inscrever, vai ser uma bênção. E quando nós for fazer o vídeo lá, nós vamos estar comunicando os irmãos. 1.000 pessoas para Deus é pouco, né? Vamos aqui continuar a aula aqui sobre aflições. Então, nós aprendemos que as tribulações a qual o Apocalipse, capítulo 7 e versículo 14, está dizendo, sobre o Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, não é a grande tribulação, é as aflições que a igreja passa na terra. Eles vieram de grande tribulação, ou de grande sofrimento, de grande angústia na terra. E eles estão aqui e saíram deste momento. Enquanto nós, como eu já comecei a falar, estivermos neste corpo corruptível, nós passaremos por aflição. Enquanto nós estivermos neste corpo mortal, nós passaremos por aflição. Um dia, Deus criou o céu, a terra, criou os animais, criou o homem, colocou o homem em um jardim que foi criado por Deus. Eu estou falando como aflição, as aflições, as tribulações nasceram. Este homem foi colocado em um lugar perfeito, sem choro, sem pranto, sem morte, sem problema, sem guerra e sem contenda, sem sofrimento. Porém, olha, este homem, ele deu ouvidos à sua mulher, que deu ouvidos à serpente e desobedeceu à voz de Deus. Ultrapassou o limite a qual Deus tinha colocado. E então este homem perdeu o seu ambiente de glória. Este homem perdeu o seu corpo de glória. A Bíblia diz que ele viu que estava nu. Por quê? Porque esse homem tinha um corpo glorificado. Ele tinha um corpo de luz. Quando ele peca, a Bíblia diz que quando ele come do fruto, ele percebe que está nu. Não que ele percebeu, os olhos dele se abriu e ele viu que estava nu. Não, ele perdeu o revestimento de luz que ele tinha, que é exatamente semelhante ao corpo que nós vamos ter
no arrebatamento. Adão já teve esse corpo, que nós adquiriremos quando nós formos arrebatados. Então, quando ele perde essa luz do corpo, ele reconhece que está nu. E então, Deus vai convocar uma audiência com um Adão, com sua mulher e com a serpente. E Deus vai dizer: olha, a partir de agora, você comerá do suor do seu rosto. A mulher com dor dará luz a filhos. A serpente será inimiga da mulher e comerá pó todos os dias da sua vida. E então Deus vai liberar uma palavra sobre a terra. E a terra será amaldiçoada. A terra será amaldiçoada por causa da sua desobediência. É por isso que Romanos 8 vai dizer que a criação geme, querendo a manifestação dos filhos de Deus. Porque na queda de Adão, a criação foi afetada. A terra foi afetada. E a terra, durante a grande tribulação, a terra vingará, a criação vingará o homem da sujeição, a qual o homem trouxe à terra, que agora está sobre sujeição de maldição pelo pecado do homem e pelo domínio do inimigo. O período da grande tribulação é a criação vingando ao homem o que o homem fez à criação. Porque a terra foi amaldiçoada exatamente por causa da queda do homem, por causa da desobediência do homem. A terra que não precisava de chuva, porque ela gerava para si o vapor necessário para produzir. A terra que todas as árvores que foram criadas era frutífera, porém na queda do homem a terra foi amaldiçoada. E por isso hoje nós vemos maioria das árvores que são infrutíferas por causa da maldição que veio. Então a terra está sobre o juízo divino por causa da desobediência do homem. Olha o que Deus disse a Caim: a terra não dará mais a sua força. A terra era tão produtiva e os seus frutos tão nutritivos que o homem não precisava matar animais para comer e se sustentar. Apenas o cereal, apenas os frutos, a proteína dos frutos era capaz de sustentar o homem de pé. Mas a Bíblia diz que Romanos 8, 22 diz que a criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, por que a terra ela espera a criação, a manifestação dos filhos de Deus? A manifestação dos filhos de Deus é o arrebatamento da igreja. É quando nós receberemos corpo glorificado e a terra aguarda esse momento em que nós seremos tirados da terra. Por quê? Porque a natureza, a terra não pode vingar o homem enquanto estiver na terra. Aqueles que foram comprados com Cristo, por Cristo e estão selados pelo Espírito de Deus. O Espírito resiste. Assim como o Espírito está na terra, ele freia, ele impede a manifestação do anticristo. O Espírito que está na terra também freia a ira da terra, a vingança da natureza contra o homem. É por isso que a criação espera, não só a terra, mas o sol, a lua, as estrelas, as águas, tudo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando o Espírito sai da terra com a igreja, a terra vai ser julgada, os homens vão ser julgados pela natureza. É por isso que vem as taças da ira de Deus,
É por isso que o sol, às vezes, vai brilhar, vai queimar, às vezes vai escurecer, porque haverá um julgamento sobre o homem na terra. Aleluia! Então, quando o homem peca, a terra é afetada, a natureza é afetada. Mas quando Cristo vier no milênio para reinar, então a terra, ela voltará ao seu normal. Aleluia! Ao normal do Éden, não ao normal nosso, ao normal da criação. A natureza será proeminente. Amém? Deus vai restaurar a terra, vai restaurar o Adão, que é Cristo, o último Adão, e restaurará a multiplicação sobre a terra. Amém? Então, quando o homem peca, lá no Éden, ele é expulso do jardim. E Deus disse: no dia em que você pecar, comer do fruto, você morrerá. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. E ele começou a morrer. Quando Adão, Deus fala para Adão, certamente morrerá, Deus não está dizendo que ele vai morrer naquele dia. É que a partir daquele dia, os dias serão contados por ele. E ele estará sujeito ao império da morte. Não que ele vai morrer, mas que ele, a partir do momento da queda, ele estará na lista da morte. Pronto, marcado para morrer, parecendo até nome de filme. Marcado para morrer. Comeu do fruto. Você não vai morrer no dia, mas você já está marcado para morrer um dia. Então vai brotar da terra. Olha aqui, com suor comerá do seu rosto, com suor do seu rosto comerá. Ou seja, as aflições vão começar aqui, o sofrimento vai começar aqui, o cansaço vai começar aqui, o choro vai começar aqui. Quando o homem sai do Éden, ele começa a passar por crises emocionais, espirituais e cansaço físico. A partir do momento que ele sai do Éden, já começa essa nossa labuta. Irmão, sabe o que eu acho interessante? A gente se ira com Judas, a gente se ira com Jezabel. Você lê a Bíblia e você se ira com todos aqueles que foram mal. Você se ira com aquele que matou Estevão. Você se ira com aqueles que mataram Zacarias, apedrejado entre o altar e o alpendre. Você se ira contra os judeus que mataram Cristo. Você se ira com Caim, que matou Abel. Você se ira com o filho pródigo que abandonou o pai e com o pródigo que não quis receber o filho. Então você lê a Bíblia, você fica às vezes irado. Como é que essa pessoa fez isso? Com aquele Nabal que não quis dar a Davi da comida, mas você já reparou que quando você lê a Bíblia e você lê Adão, você não fica com dó, não fica irado com Adão, você não fica revoltado com Adão, você se ira com Judas que entregou Jesus por um propósito, você se ira com Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Presta atenção que isso aqui é muito sério que eu vou falar. Guarda, redobra a sua atenção. Com Pedro que negou Jesus 3 vezes, você se ira. Você se ira com Paulo perseguindo a igreja. Todas as vezes que nós lemos, nós crentes, nós iramos na Bíblia com pessoas. Eu me iro com aquele jovem que recusou seguir Jesus. E com todo tipo de pessoa que recusa Jesus. Mas você já reparou que quando nós lemos sobre Adão, nós temos ira de Caim, mas nós não temos ira de Adão? Nenhum de nós ficamos irados com Adão. E a pessoa que mais nos fez mal na vida não foi o companheiro de trabalho, aquele seu amigo que queria puxar o seu tapete, aquele que queria a sua vaga. A pessoa que mais fez mal com você não foi o seu patrão que te demitiu.
não foi a sua mãe, não foi o seu pai, por mais mal que fez o seu pai, a sua mãe, o seu filho, seu esposo, a sua esposa. Você já percebeu que pessoas passam pela sua vida e você fica irada? Aquela pessoa te fez chorar, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que gerou em você sofrimento. E você olha e você diz, mas é muito sofrimento, mas é muita luta, eu não perdoo. Mas você perdoou Adão. A pessoa que mais fez mal na sua vida não é aquela que falou mal de você, não é aquela que te perseguiu, não é aquele que fechou a porta, não é aquele que te abandonou quando você precisava, não é alguém que te deu um calote, não é alguém que falou mal de você para Deus e todo mundo, não é alguém que te machucou emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. A pessoa que mais fez mal para ti e para mim foi Adão. Adão é a pessoa em que todo ser humano devia ter ira e dizer, eu não gosto desse cara. Hoje as pessoas homenageiam ele e colocam o nome do filho de Adão. Você acha estranho pôr Judas? Se um neném nascer, se colocar Judas, você fala, é um traidor. Mas se colocar Adão, você acha normal. Mas Adão, se eu te falar para você que Adão cometeu pior pecado que Judas. Adão foi a pior pessoa que foi gerada na terra. E eu vou dizer a pior pessoa, por quê? Porque ela era perfeito. Adão pecou não tendo condição nenhuma de pecar. Adão pecou em um corpo que ele não podia pecar. Ele ouviu o próprio Deus falando, sem negócio de profecia, sem revelação, sem profetada. Deus. Ele tinha a visão clara de Deus e Deus tinha a visão clara dele. Deus descia na viração do dia para falar com ele. Ele tinha um contato direto com Deus. Adão, ele tem a responsabilidade da terra toda sobre ele. E nós temos raiva, ira de Corá, Datã e Abirão, de Balaão, de Caim, de todos esses, mas nós não temos ira de Adão. Vocês estão aí? Acorda, irmão. Pelo menos para dizer que está entendendo ou não está entendendo, fala alguma coisa. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa para me ver que você está entendendo, senão eu vou parar aqui. Porque às vezes, irmão, nós iremos contra Jezabel e o pior ser humano que passou na terra foi Adão. Porque Jezabel pecou porque estava num corpo de pecado. Porque Judas pecou porque estava num corpo de pecado e tinha que pecar. O Pedro pecou porque estava num corpo de pecado, mas Adão não tinha corpo de pecado. E Adão pecou pior do que todos. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por Adão, por um homem. As aflições entrou por Adão. Adão é a causa do pecado. Adão é a causa da doença. Adão é a causa da morte. E por que nós não temos ira dele? E por que nós iramos com todo mundo? Nós iramos com Caim, mas não iramos com Adão. Por quê? Por que você não ira com Adão? Primeiro, porque se fosse você no lugar dele, você pecava. Segundo, por que eu não tenho ira de Adão? E se depender, eu até coloco o nome do meu filho de Adão. E se for um casal de gêmeos, Adão e Eva. Casal pior que Ananias e Safira. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ananias e Safira tentou enganar a Deus. Adão e Eva quis ser Deus.
Mas você não coloca Ananias e Safira num casal de filhos, mas você coloca Adão e Eva. O bom, irmão, que no Almoçando a Palavra a gente quebra um bocado de negócio, né? E eu não quero que você fique com raiva de Adão hoje, não, irmão. Eu não quero que você tenha ira dele, não, até porque você nunca vai ter. Você nunca vai ter ira de Adão. Você sabe por quê? Por causa de um negócio chamado empatia. Por causa de um negócio chamado empatia. Porque você suporta de alguém ligado a você coisas que você não suporta de pessoas de longe. Você sabe, empatia é você se colocar no lugar do outro. Você sentir a dor do outro, o sofrimento do outro. Por que nenhum de nós julgamos Adão? Porque nós fomos criados nele. Na criação, Deus não criou Adão, Deus criou a humanidade. E eu já falei sobre isso, sobre fazer e criar. Criar o engenheiro cria, fazer o pedreiro faz. Criar o engenheiro cria, o arquiteto cria, mas fazer pedreiro e servente. Mas quando alguém pergunta quem fez, foi o engenheiro fulano. É assim. Quem projetou? O arquiteto fulano. Quem pôs no papel, quem criou o projeto é que é o pai. Então, nós fomos criados não quando nascemos, mas fomos criados por Deus em Adão. O projeto estava em Adão. A semente estava em Adão. Desde o primeiro filho de Adão até o último que vai nascer, estava nele. Semente. É por isso que todos pecaram. Porque quando Adão peca, nós estamos nele. Nós estamos em Adão quando ele peca. Quando ele cai, nós estamos juntos. Quando ele cai, nós estamos nele, criado nele. É por isso que tem o último Adão, que é Cristo. Que toda a humanidade caiu em Adão. Quando Adão peca, nós pecamos porque nós estávamos nele. É por isso que você não ira com Adão. Por quê? Porque você estava nele. É por isso que o pecado de Adão aos nossos olhos não é tão assombroso, não é igual aos outros. Por quê? Porque nós estávamos nele. Aí você tem empatia. Aí você fala, se fosse eu no lugar dele, eu fazia. Então você tem empatia, porque você estava nele. A humanidade estava nele. Então ele é um pai. Ele é alguém que tem uma ligação muito forte com a humanidade. Toda a humanidade estava nele. É por isso que você, quando vai falar de pecado, o pior pecador sai da sua mente. Quando você vai falar dos piores homens da Bíblia, você vai olhar para Judas, vai olhar para Nabal, vai olhar para Corá, Datã e Abirão, vai olhar para outros homens, o anticristo, mas não olha para Adão. Meu Deus. É porque ninguém falou isso. É porque ninguém ainda não falou isso. É por isso que você está assustado. Adão de nada. O anticristo é apenas uma réplica dele. Lavassou de carrai, alabai. Rianda, lavassurianda, labai. O anticristo é apenas uma réplica do primeiro Adão que reinou, que caiu, só que o anticristo já vai reinar caído, mas a diferença não tem nenhuma, porque Adão caiu querendo ser Deus. O anticristo vai se levantar dizendo ser Deus. Assusta mesmo, irmão, porque ninguém nunca falou isso. Mas não estou falando nenhuma mentira. Eu estou falando que o pecado de Adão é o mesmo do anticristo. E pior do que o do anticristo. Por quê? Porque Adão
pecou em um corpo de glória. O anticristo, ele já vai levantar com o poder do dragão. O dragão já vai dar o poder, ele já vai levantar governando sobre a autoridade do dragão. Então, ele já está caído, ele já vai fazer uma aliança com o dragão, o anticristo. Mas Adão não, ele começou com Deus. Ele tinha ligação com Deus. Ele não começou a reinar pelo diabo. O anticristo vai começar a reinar pelo dragão. Porém, a terra já é dele. Nem eu, irmão, pensava. Estou pensando agora pelo Espírito. Isso é forte. Isso é muito forte. É pena que não dá para a gente falar tudo hoje. Está acabando a aula. O que é pior é um homem que já vai começar a reinar debaixo de uma aliança com o diabo, ou um homem que começou a reinar com Deus e corrompeu. O que é pior é um ímpio que não conhece a Deus, que já serve o diabo, ou um crente que se corrompe. Jesus disse, haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e... Não estou julgando, dizendo que Adão não vai ser salvo. Não, é aí que entra a misericórdia. É aí que entra a misericórdia. Eu quero te dizer que o pecado de Adão é o pai de todos os pecados. O maior pecador é Adão. Porque ele passa. Por que Abraão é o pai da fé? Porque por Abraão a fé foi alcançada. Nós cremos porque Abraão creu, então ele é o pai da fé. Porque ele repassou a sua fé. Homens antes dele creram, a Bíblia diz, pela fé Abel obedeceu, pela fé Enoque foi arrebatado, pela fé Noé, ele fez a arca. Todos esses homens tiveram fé antes de Abraão. Você nunca parou para pensar que quando Hebreus vai falar dos homens que tiveram fé, 3 homens tiveram fé antes de Abraão. Abel teve fé antes de Abraão, Noé teve fé antes de Abraão e Enoque teve fé antes de Abraão, mas Abraão que é o pai da fé. Então quem devia ser o pai da fé era Abel. É ou não é? E por que o pai da fé é Abraão? Porque Abraão foi o primeiro a repassar a fé. Abel teve fé, mas morreu nele. Enoque teve fé, morreu nele. Noé teve fé, morreu nele. Porém, Abraão pegou a fé e saiu compartilhando. Por isso que ele é o pai da fé. Então, Adão é o pai do pecado. Por quê? Porque ele pecou e compartilhou. Vou parar de falar. Estou a acabar. Então, todos os pecados nascem no pecado de Abraão, de Adão. E é por isso que você não assusta com o pecado dele. E eu não assusto. Por quê? Porque nós estávamos nele. Porque se uma pessoa que você não gosta, se uma pessoa que você não gosta cometeu o mesmo pecado que a pessoa que você mais gosta cometeu, você vai passar pano para aquela pessoa que você ama muito, mas aquele que você não gosta, você vai dizer, nossa, mas foi horrível o que o fulano faz. Já viu aquelas mães que o filho dela, que é o problema, está envolvendo com outro jovem e ela fala assim, não anda com aquele jovem não, porque ele não vale nada. E na verdade é o dele que não vale. Mas por que ela não vê que o filho dela é que não vale nada? Por causa da empatia. Por causa da convivência. É por isso que ela chega na escola falando, meu filho é um anjinho. Por causa da convivência, por causa da empatia. É por isso que Adão é um anjinho para nós. É por isso que Adão é bonzinho para nós.
O anticristo, como é o diabo que vai levantar, não vale nada, não presta nada, mas o pecado dos dois é o mesmo. Se Deus não expulsa ele e entrega o governo do mundo nas mãos da serpente, isso aqui é forte. O Adão já tinha sido o anticristo antecipado. Lamaia labasebe nerebe assaia labaia. Ricanta labassurianda labaia. Se ele corrompido continua com o governo da terra naquele tempo, ele era o anticristo antecipado. É por isso que Cristo toma dele, que Deus toma dele e entrega na mão da serpente, que é o príncipe da terra, que depois vai passar para o anticristo verdadeiro. Pastor, o que isso tem a ver com lá? Ei, irmão. Isso é bíblico que nós estávamos no lombo de Adão, porque Hebreus capítulo 7 vai dizer que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque e Levi estava nos lombos de Abraão. Viu? Leia lá Hebreus 7, você vai ver. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de Levi. Levi era a tribo dos levitas, que gerou a tribo dos levitas, dos sacerdotes, que recebiam os dízimos de Israel. Mas Hebreus 7 vai dizer que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, há muito tempo antes de Levi nascer, a Bíblia diz que Levi dizimou nos lombos de Abraão. Está em Hebreus 7. Da mesma forma que Levi dizimou antes de nascer, estando nos lombos de Abraão, nós antes de nascer pecamos no lombo de Adão. Tá? Mas Adão vai ser salvo? Irmão, eu creio que sim. Ele vai ser perdoado? Eu creio que ele foi perdoado. Ele viveu muito. Mas não é questão de nós estarmos nele, nós estarmos com ele, que ele não pecou e pecou muito. O pior pecado, desobediência. Olha o que Deus disse, sacrifício eu não quero, eu quero obediência. O princípio do crente com Deus é obediência. Se você não presta para obedecer, você não presta para ser crente. Se você não é obediente, você não serve para ser crente. Por causa de o Adão tinha tudo. O Adão não estava passando fome e foi no mercado roubar um pão para comer. E mesmo se fosse, era pecado. Você está passando fome em sua casa, você vai falar assim, mas eu roubei um pão para dar para o meu filho. Por um lado a gente fala assim, mas qualquer um faria isso. Mas é errado, é pecado. Mas Adão não fez isso, não comeu da árvore porque estava passando fome. Deus tinha dado todas as árvores para ele. Isso é uma desobediência, irmão. E querendo ser Deus. Certamente sereis igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, come aí. Então o pior pecado é você desconfiar de Deus e abraçar a serpente. É orgulho, é o mesmo orgulho que derrubou o querubim ungido, derrubou o homem ungido. O orgulho é o pior pecado, é o pai de todos os pecados. Porque o orgulho coloca a pessoa como Deus. Todo orgulhoso, ele se acha maior do que todo mundo. Todo orgulhoso, ele se acha soberano. Todo orgulhoso, ele acha que ele é Deus. E é o pecado mais difícil da pessoa arrepender do orgulho, porque o orgulhoso, ele nunca pensa que ele pecou. O orgulhoso, ele nunca acha que ele deve pedir perdão. O orgulhoso, ele nunca acha que ele tem que melhorar. O orgulhoso, ele nunca acha que ele precisa
A desobediência é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Desobediência e orgulho, orgulho e desobediência. O desobediente é um orgulhoso, o orgulhoso é desobediente. Uma pessoa desobediente é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que faz do jeito dele. Eu queria terminar onde eu li, mas é por isso que nós sofremos tribulação. Nós temos o DNA de Adão. É por isso que Cristo não veio do homem. É por isso que Cristo não veio do homem, porque se Cristo viesse do homem, ele vinha com o DNA de Adão, de pecado. Se ele nascesse da semente de José, ele nasceria pecador. Por quê? Porque ele estaria em Adão. E toda semente que estava em Adão pecou. A semente de José estava em Adão quando Adão caiu. Então José estava em Adão quando caiu. Se Cristo sai, toda a semente de José estava em Adão. Os filhos de José e Maria, Tiago, Judas, os outros estavam em Adão quando caiu. Adão comeu da fruta porque foi induzido pela mulher. E não é porque assim, ele tinha ouvido Deus. Deus falou, foi com ele. É tanto que a autoridade e a responsabilidade maior caiu sobre Adão. É difícil, irmão. Difícil. É por isso que Cristo não veio da semente do homem. Cristo veio do Espírito Santo. Cristo é o segundo Adão. Quando Deus criou o Adão e a humanidade, ele criou o último Adão, que é Cristo. Que veio, como Adão veio, ele veio, a diferença é que ele nasceu em um ventre, ele veio, e ele é um tipo de Adão. E todos aqueles que aceitam Cristo saem do DNA de Adão e entram no DNA de Cristo. Eu falo umas coisas esquisitas, né? Mas é Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, nós fomos criados em Cristo. Ou seja, quando eu aceito Cristo como Salvador, eu perco o DNA de Adão, eu saio da lista de Adão, eu saio do DNA adâmico e entro no DNA de Cristo que não pecou. Aí eu vou ser salvo, por quê? Porque eu abandonei o DNA do pecado. E nasci de novo. É por isso que Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Porque o reino do céu, meu Deus, se eu for falar aqui eu vou ficar até 3 horas. O reino do céu não é para quem tem o DNA de Adão, porque Adão já foi expulso de lá. Lembra que Deus expulsou Adão do Éden e colocou uma espada inflamada e os querubins. Adão não pode entrar mais. Ele foi expulso. Adão não pode entrar. E aqueles que foram criados de Adão também não podem entrar. Só que Cristo, diz a Bíblia em Lucas 2, que Simeão profetiza dizendo, uma espada o transpassará. Qual é a espada que transpassa Cristo? A espada do Éden. Então Cristo entra. E quem mais entra? Aqueles que saíram de Adão e estão em Cristo. É por isso que Paulo disse, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Ou seja, não tem mais o DNA de Adão, agora tem o DNA de Cristo. Nova criatura. Você passou da morte, Adão, para a vida, Jesus. Então é por isso que Jesus veio. Para nos tirar do DNA de Adão e colocar no DNA dele.
Quando você aceita Jesus como seu Salvador e você se arrepende, é o arrependimento. O segredo, irmão, para chegar a Cristo não é nem somente aceitar, aquele que crê e confessar, crer e batizar, será salvo. Então tem que crer, tem que arrepender dos pecados, tem que viver a nova vida. Esses serão enxertados em Cristo e entrarão no céu. Sairá de Adão, do império das trevas, e será caminhado para o reino do Filho do amor de Deus. Aqui tinha um gancho para falar muita coisa sobre a Bíblia, só que o nosso período aqui acabou. Mas só para resumir, você não está mais em Adão, você está em Cristo. É por isso que Jesus disse para Nicodemo, é necessário nascer de novo. Por quê? Porque você ainda está em Adão. Você foi criado em Adão. Mas como é que eu vou nascer de novo? Espera aí, se é mestre em Israel, não sabe. E não sabe que o reino foi fechado para Adão? Você é mestre em Israel e não sabe que Deus expulsou Adão do paraíso? Deus expulsou Adão do reino? Você não sabe que ele não pode voltar porque ele pecou? E toda a humanidade que estava nele pecou? Então o reino está fechado para ele e para todos? Você não sabe disso? É necessário nascer de novo, porque se você nascer de novo em outro reino, se nascer em Cristo, você vai poder entrar. Amém? Só para terminar, lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, porque o Cordeiro enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais sofrimento. Não haverá. Nada que nos lembre Adão haverá. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Não fica bravo com Adão, não. Que Adão, se fosse eu no lugar de Adão, era a mesma coisa, você também. É por isso que nós não temos raiva. É por isso que você ama Adão. É por isso que você tem dó de Adão. É por isso que ele pecou a pior pecado e nós ainda temos pena dele. Aleluia. Irmã, essa palavra de hoje é uma palavra profunda mesmo. Isso aqui não é porque eu dei essa palavra, não. Longe-me de falar, porque isso aqui é tudo graça do Espírito Santo. É graça do Espírito Santo, mas isso aqui é uma revelação profunda. Tá? Isso aqui é uma revelação profunda mesmo. Tá? Às vezes nós julgamos, é tremendo que o pior pecador que teve na terra foi Adão. E às vezes nós não colocamos isso na cabeça porque nós estávamos lá. É desse jeito, nós somos batizados, matamos o velho eu, então estamos matando a semente de Adão para ressuscitar. Isso. É o velho homem. Romanos fala sobre isso. Depois vocês leiam Romanos. A irmã pôs aí, ó, não esqueça de visitar o canal no YouTube, irmãos, e se inscreva, tá? Escreva lá, tá? Você entra lá, eu vou ver se eu coloco, eu vou colocar na página da igreja um link, eu vou ver se eu consigo colocar na página da igreja um link, vocês entram lá e já vai seguindo, porque daqui um breve nós estaremos também fazendo os estudos lá, tá? Deus abençoe, tá? E continue estudando sobre isso, né? Isso é antropologia bíblica e amartiologia, que é a doutrina do homem do pecado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até que dia? Segunda, se Deus quiser.